A paz do Senhor, irmãos, estamos aqui nesta noite para iniciarmos mais uma grandiosa aula do Discipulado Sem Fronteiras, a qual nós estaremos então abordando a lição número 5, a lição que tem por título ou por tema, Conhecendo o Valor da Oração. Uma lição maravilhosa. Então nós vamos pontuar aqui dentro desta temática todos os nossos tópicos, a qual nós temos já proposto pela lição, e depois nós vamos fazer uma conclusão prévia, breve, daquilo que foi abordado nesta noite. Então nós temos aqui o nosso texto introdutório, que vai trabalhar a Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, que nos diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Nós vamos observar, irmãos, de forma bem objetiva, já trabalhando aqui alguns prolegômenos, que seria então uma introdução prévia, daquilo que nós temos como oração. Na aula passada, nós falamos então conhecendo a igreja. E essa igreja, ela na verdade, como corpo de Cristo, que é um dos símbolos da igreja, nós vimos então na aula passada que ela precisa então agora orar para ter comunhão com Deus. E aí nós observamos que o texto, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Quero deixar aqui de forma bem objetiva e clara aos irmãos algo que eu vejo de relevante sobre esse texto, a qual a Epístola de Tiago nos trabalha, nos traz como algo, que nós podemos aqui tirar alguns elementos importantes para nossas vidas espirituais. Primeiro, eu observo que Elias, por ele ser um homem sujeito às mesmas paixões que nós, subentende-se então que nós não estamos distante, vamos dizer assim, dos homens da Bíblia, que eles eram homens como nós e que nós podemos então sermos homens e mulheres de Deus, que podemos ter e manter uma comunhão profunda, tanto quanto eles tinham, assim nós também podemos ter com o Senhor. Porque nós observamos que o texto bíblico traz Elias, que era um homem que Deus operou através da sua vida de forma extraordinária, traz ele próximo daquilo que nós somos, pessoas pecadoras, pessoas que estão sujeitos a errar e assim por diante. Então a Bíblia traz mostrando essa concepção. Então nós vamos ver também que a nossa lição ela vai trabalhar alguns objetivos específicos. Nós temos aqui aplicar importantes princípios da oração vitoriosa, algo também importantíssimo. Vai também trazer reconhecer que o homem só vence as tentações quando vive em constante oração. Lógico, como eu já disse aos irmãos, nós não vamos aqui trabalhar todos os pormenores da lição, mas nós vamos tentar de forma sucinta trabalhar todos os aspectos de forma bem simples, bem objetiva. Também nós temos diferenciar a genuína e espontânea oração da reza, caracterizada por vãs repetições, que é algo também que muitas das vezes as pessoas não conseguem diferenciar. E quarto, relacionar os diversos relatos bíblicos de vitórias alcançadas através da oração. Esse último aqui nós não vamos falar muitos relatos, até porque o nosso tempo, como eu disse, eu gosto de trabalhar de uma forma mais sucinta, para não tomar aí muito tempo e para que o nosso vídeo não fique muito grande, para depois ele estar no nosso canal, como já está sendo colocado os demais. Então, quando nós lemos esse texto aqui, a qual trabalhou então, o pensamento que Tiago traz sobre Elias, que era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, isso nos mostra que eu e você podemos também, mesmo tendo os nossos defeitos, as nossas falhas, nós podemos nos aproximar mais de Deus e ter e manter uma comunhão mais profunda. É interessante nós falarmos aqui de início nesta aula que ao estudar a lição, e eu já dou essa lição há mais ou menos aí 17 anos, que eu tenho de 18 de fé,
Uma eu tive, na verdade, como aluno e 17 anos, então, trabalhando essas lições do discipulado. Pude entender já desde lá das primeiras lições algo importantíssimo que eu quero aqui mencionar aos irmãos. Porque a nossa lição, ela nos traz ali na nossa introdução algo que eu vejo que nós devemos cuidar quando nós pautarmos a questão da oração. Veja bem, a nossa introdução diz assim: através da oração você alcança grandes vitórias. Todos os que oram e confiam a Deus os seus problemas, difíceis de solução, são recompensados pelo Todo-Poderoso. Nesta lição você vai conhecer o quanto é bom orar e aprender que tudo quanto se pede ao Senhor com fé, mediante sua vontade, ele recebe. Quais são os pontos que eu quero trazer aqui, até mesmo que trabalhando de forma negativa? Primeiro, irmãos, eu deixei posicionado aqui já, tanto as minhas aulas na congregação, quanto também agora através da live, mostrar algo que nós devemos tomar bastante cuidado. Na verdade, a oração, segundo a nossa lição, já trabalha numa perspectiva, primeiro, de pedir, e segundo, de vencer as dificuldades. Isso é justo e louvável através da oração? Com certeza, mas não é o foco da nossa lição. Por quê? Porque eu menciono aos irmãos da seguinte forma: primeiro, nós precisamos termos uma vida de comunhão com Deus. Então, o propósito da oração é termos e mantermos uma vida de oração na presença do Senhor. Então, na verdade, não só para ter vitórias, mas sim nos posicionarmos na presença do Senhor para estarmos conforme a sua vontade em adoração ao nome do Senhor. O segundo ponto é mudar o conceito de que orar é ruim. Por muitas vezes, por algumas vezes, quando me converti, há 18 anos atrás, eu me lembro que eu via um pastor muito abençoado, mas que por vez por outra ele fazia ali algumas colocações que, ao meu ver, já naquela época, eram colocações que não era relevante em relação à oração. Quero dizer isso com todo carinho, não vou mencionar quem é a pessoa, logicamente, mas apenas tirar um exemplo para nós não errarmos e fazermos o correto, que é o momento certo de como nos posicionarmos na presença do Senhor. Qual seria então a questão? É tirar aquela visão de que a oração é ruim, e sim em mostrar aos irmãos que a oração e que orar é algo maravilhoso, é algo glorioso, é algo que realmente é de especial na presença do Senhor. Trazer a ideia aqui que orar é bom, orar é maravilhoso. E isso, irmãos, por muitas vezes eu vi até obreiros mencionarem, por exemplo, algumas situações assim: orar é ruim, eu oro porque eu sou obrigado. Irmãos, não podemos ter esse pensamento. Na verdade, nós temos que ter a ideia de que orar é bom, que orar é maravilhoso. É lógico que eu preciso ser honesto aqui com os irmãos em relação a este pastor, aos demais obreiros que vi mencionar algumas vezes isso, é que, lógico que a oração ela tem um momento de dificuldade, que é aquele momento de, primeiro, a nossa natureza humana, a nossa carne, ela não quer orar. Nós queremos outras coisas, menos orar. Na verdade, nós vamos observar que nós queremos, muitas das vezes, estar deitado, vendo televisão, descansando, por causa da labuta do dia a dia, por causa de em meio a tantas situações, e assim por diante. Muitas das vezes nós queremos, na verdade, nem orar. Nós queremos descansar, ver um bom filme, ou talvez até bíblico, ou até mesmo para ler a própria Bíblia. Muitas vezes não temos aquela disposição. E aí eu aplico isso também à oração. A Bíblia fala em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que a carne, sarx, no grego, quer dizer tanto o corpo físico, quanto também mostrando a vil concupiscência, que é o quê? O apetite desordenado, a vontade violenta de fazer algo contrário à vontade de Deus. Com isso, a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito, quer dizer, luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e ambos são opostos.
Então isso nos demonstra de forma bem clara que para nós orarmos, nós teremos dificuldade, sem dizer que, além da nossa natureza, o adversário, aonde a Bíblia fala também, Efésios capítulo 6, versículo 12, onde o apóstolo Paulo menciona que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestes. Então, logicamente, nós vamos compreender que há uma luta, tanto espiritual, quanto também no sentido natural da nossa própria natureza humana. Tendo isso como a nossa introdução, nós vamos trabalhar então os aspectos correspondentes aos 5 tópicos da nossa lição. É uma lição que tem bastante tópicos, são 5, e nós vamos trabalhar de forma sucinta e objetiva. Gostaria muito de fazer uma pequena exposição do texto, de Mateus capítulo 6, onde no Sermão da Montanha Jesus ele fala sobre a oração, mas isso não será possível, porque senão nós usaríamos muito tempo e com certeza nós faríamos uma live muito grande. Então eu vou prometer aos irmãos que nós vamos fazer a nossa lição desta forma, só pontuando de forma prévia aquilo que está proposto na nossa lição, e vou fazer depois uma live concernente à exposição da oração do Pai Nosso, que Jesus ensina ali no Sermão da Montanha, tá certo? E aí então nós vamos fazer 2. Talvez eu não faça outra hoje, mas é só para que nós possamos então trabalhar os elementos que a nossa lição nos apresenta. Então nosso primeiro tópico trabalha o que significa orar. E nós já vamos pontuar os 2 primeiros subtópicos de forma simultânea para que nós venhamos a ganhar tempo. Primeiro, é conversar com Deus. E segundo, é ter comunhão com Deus. Como nós falamos na nossa introdução, é de extrema importância nós compreendermos isso, irmãos. Que orar é conversar com Deus e ter comunhão com Deus. E por que não dizer manter a comunhão com Deus? E isso só é possível se nós mantermos e termos uma vida de oração. Por mais que o céu pareça estar de bronze, porque muitas das vezes o adversário trabalha também de forma espiritual para dizer que nós não estamos alcançando a vitória ou o êxito na oração, ou que Deus não está nos ouvindo. Até por muitas vezes, quando me converti, eu me recordo de muitas das vezes, quando eu ia dobrar os meus joelhos, eu sentia como se eu estivesse falando sozinho. Na verdade, você não está falando sozinho. Na verdade, você está falando com Deus, e com certeza Ele está te ouvindo, e com certeza Ele está te respondendo também. E aí nós já então, nesse primeiro tópico aqui, já trabalhando aquele elemento introdutório, nós já observamos então que tem outros pontos importantes também que nós devemos tomar cuidado, que é aquele ponto que trabalha a questão de conversar com Deus, não ser um monólogo. O que é isso? Somente você fala, pede, fala, e não deixa o Senhor falar. Então isso é um ponto extremamente negativo. É como se você pegasse aí 2 elementos, e se nós fizéssemos uma aula presencial, eu faria isso com os irmãos. Pegaria 2 irmãos e colocaria o A e o B, 2 irmãos. E faria ali, na verdade, uma dinâmica, onde o A falaria sem deixar o B falar. E isso trazendo a ideia do diálogo mostrado através da oração, quando alguém só fala e não deixa o outro falar. E com certeza Deus quer falar conosco, Então nós devemos também ouvir a voz de Deus. Estar atento ao que Deus tem para com as nossas vidas. É ter e manter comunhão com Deus, porque esse é o propósito principal da oração, irmãos. Não é apenas pedir, tá? O pedir faz parte, até porque, segundo um livro que eu tenho, trabalha a teologia do Novo Testamento, que é o livro do Joaquim Jeremias, ele vai mencionar que a oração de Jesus, que nós não vamos hoje mencioná-la de forma pontual e expositiva, e eu, como eu já disse aos irmãos, nós vamos fazer uma exposição somente desta passagem, e aí nós vamos observar que ele menciona que a oração de Jesus era muito parecida com as dos rabinos da época, do seu contexto histórico-cultural, mas havia um acréscimo, e o acréscimo era, na verdade, o pedir.
Tá? Então é interessante que o próprio Senhor Jesus, ele acrescenta o pedir. E além de acrescentar o pedir, segundo Joaquim Jeremias, neste livro, Teologia do Novo Testamento, ele vai mencionar que é um pedir como de um cego que pede com veemência. E aí nós temos ali a figura do cego Bartimeu, que nos traz uma ilustração muito forte, expressiva, daquilo que verdadeiramente é o pedir. Pedir constantemente. É interessante aqui nós mencionarmos Lucas 18:1, Jesus fala o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então nós temos que ter e manter uma comunhão profunda com o Senhor. Veja bem, irmãos, Deus fala através da oração. Por isso que Romanos 8,16 vai mencionar que o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo fala e testifica aos nossos corações aquilo que Deus tem para conosco. E você consegue ter várias experiências com Deus através da oração. Como eu disse, quero ser bem objetivo, né? Então nós vamos passar aqui para o terceiro subtópico do nosso primeiro tópico, que orar não é rezar. Então há uma diferenciação, irmãos, de oração versus rezar. Então a oração, na verdade, ela é espontânea, é uma conversa, é um diálogo. Você fala e ouve, e vice-versa. Com Deus, sim, com Deus. Deus fala conosco, né, de forma maravilhosa e de várias formas. Né? É interessante nós mencionarmos aqui também aos irmãos que a oração, na verdade, ela pode ter 3 respostas. Sim, para muitos que haverão de ver esta live e ouvir, como já temos aí alguns irmãos vendo e ouvindo, pode ser um sim nesta noite na tua oração. Pode ser também um não ou um espera, porque às vezes não é o momento ainda daquilo que você tem pedido Deus te responder. Eu sempre digo que Deus, ele é muito sábio e ele, na verdade, tudo que nós pedirmos, né? Se nós pedirmos com fé ao Senhor, nós receberemos. E aí nós vamos compreender, irmãos, que eu sempre penso que é como um pai, quando ele tem algo a conceder ao seu filho. Eu, por exemplo, tenho um filho de 15 anos. Se ele me pedisse um carro e eu tivesse condições de dar um carro a ele, será que eu daria um carro hoje a ele? Com certeza não. Por quê? Porque ele não está habilitado. Da mesma forma, Deus, ele não vai nos dar aquilo que nós não estivermos ainda habilitados. Muitas das vezes você já está orando por algo que Deus vai te conceder, só que não é o momento ainda. Talvez Ele vai te dizer um não hoje, talvez Ele vai te dizer espera mais um pouco, e talvez para alguns será um sim. Então eu vejo Deus assim, desta forma. Como diz, né, melhor dizendo, a Bíblia Sagrada, que Jesus é o Emanuel, Deus conosco, a Bíblia vai nos dizer que Ele, na verdade, sendo Deus conosco, ele chamou a Deus de Abba Pai, Paizinho, mostrando intimidade. E ele nos deu o Espírito a qual clamamos Abba Pai, a qual nós temos também este direito de poder chamar a Deus de Paizinho. Até porque a religião judaica do período de Jesus era tão formal, tão formalista, que chegava a ser uma religiosidade e separava o homem de Deus. Não dava condições do homem ter intimidade com Deus. Agora, quando você observa que Jesus veio e quebrou todo este protocolo, ele, na verdade, nos mostra o verdadeiro sentido da oração, que é termos uma vida íntima com o Senhor. Aí nós vamos observar, então, que rezar pode encaixar-se com aquilo que Jesus falou, irmãos, lá em Mateus 6, quando ele inicia ali um pouco antes de começar a falar sobre, né, a oração, ele vai dizer assim, ó, quer ver? Vou citar o versículo 5 e 6. E quando orares, não sejas como os hipócritas. Tá? Nós não vamos entrar aqui em pormenores, porque tem muito assunto interessante. Eu vou fazer uma live só sobre isso, tá, irmãos? Os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê
o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto, te responderá. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Olha aí, irmãos, que interessantíssimo nós analisarmos esse contexto. Então, nós precisamos entender que a oração não é algo mecânico. Segundo tópico, como orar? Nós temos a oração de joelhos, nós temos, no segundo subtópico, de pé, e nós temos também deitado. Logicamente, se você tem saúde e você é saudável, você pode dobrar os joelhos. Eu coloquei aqui, essa é a melhor maneira de conversar com Deus, pois é uma demonstração de submissão, de reverência e humildade. Então, com certeza, nós devemos ter o nosso altar de oração, que é a oração de joelhos. Daí nós temos de pé uma citação lá de 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 5 e 6, aonde temos o texto que refere-se a Josafá, rei de Judá, que em pé diante do povo orou a Deus e recebeu a resposta imediatamente. Então quer dizer, irmãos, que antes de nós mencionarmos uma questão de posição, a melhor e maior posição é a do nosso coração. É aí que Deus, com certeza, verá como nós estamos diante dele. E deitado vai falar da passagem de Ezequias, quando estava o rei, enfermo, veio o profeta Isaías dizendo que era para ele pôr a sua casa em ordem, porque ele morreria, porque aquela enfermidade era para a morte. Mas você observa que ele virou para a parede, e ele chorando e orando, Deus acrescenta 15 anos à sua vida na terra. Com isso, o profeta Isaías volta e Deus manda ele entregar a mensagem. Então é interessante, irmãos, que mesmo deitado, Deus ouviu a oração, mesmo em pé, com Josafá, Deus deu vitória através da oração e também a oração de joelhos. É interessante nós termos esse posicionamento interior de uma vida de oração. Quantas das vezes as irmãs aí podem estar, por exemplo, em casa, lavando louça, ou até mesmo no seu trabalho, às vezes com seu esposo trabalhando, ou até mesmo na igreja, no culto, e você, de repente, pressentir algo contrário à sua vida, sua família, o seu esposo, e você orar em pé mesmo ali, naquele momento de trabalho, e Deus dar a vitória através da tua intercessão. Então veja bem, irmãos, se nós não orarmos, nós estamos em débito diante do Senhor, porque nós devemos orar e sabermos que a oração é algo maravilhoso na presença do Senhor. Aí nós temos aqui, eu tenho algumas outras questões, eu não vou mencionar. Onde orar? Aí nós temos no templo, em particular, como foi lido em Mateus 6 e 6, entra no teu quarto, no teu aposento, tranque a porta e ora em secreto, que o teu Pai, Deus, te vê em oculto e te responderá. Olha só, irmãos, em família, seria então esses 3 subtópicos desse segundo tópico. No templo, eu vou fazer aqui uma abordagem geral, eu fiz toda uma programação aqui, um plano de aula, para poder passar aos irmãos de forma bem objetiva, tá certo? Então veja só, no templo, nós observamos que nós temos um lugar onde a Bíblia nos chama de a casa de oração, lugar de oração. Então é propício, é por comum nós orarmos também no templo, quando chegamos ao culto, ou até mesmo como no culto de terça, para quem ainda não nos conhece, quiser vir até a igreja do Cidade Nova, aqui no bairro Cidade Nova, Itajaí, o antigo Promorar 1, quiser ir uma terça-feira conosco, a próxima terça-feira nós iremos pregar a palavra do Senhor e você é nosso convidado, caso puder ir. Então, nós tiramos ali um momento de oração, durante o culto. Então, é propício no templo orarmos, em particular, que isso é maravilhoso e é precioso e preciso, irmãos? Nós temos a nossa oração em particular, como Jesus falou, entra no teu aposento, entra no teu quarto, tranque a porta e ora em secreto, e teu Pai que vem em secreto te responderá.
Veja só, irmãos, quando nós terminarmos essa live, antes de nós fazermos a nossa oração final, eu vou pegar aqui, eu não sou muito de utilizar essa Bíblia que eu tenho, que é a Mensagem, porque ela trabalha uma linguagem, né, mais contemporânea. Mas eu vou utilizar apenas como conclusão, tá? Porque eu acho interessante o texto ali de Mateus capítulo 6, versículo 6 em diante. Eu vou só deixar como conclusão, não como uma referência, vamos dizer assim, fidedigna, né, da palavra do Senhor, porque eu sou um pouco chato nessa questão de traduções, porque são traduções que, na verdade, ela até é apresentada como uma paráfrase. Uma paráfrase, ela não é uma tradução, vamos dizer, concreta. Na verdade, ela significa como se fosse um comentário. Tá certo? Então eu vou trabalhar ela no final como um comentário, não como uma tradução fidedigna, tá certo? Então vamos lá. Aí nós temos onde orar, no templo, em particular, que é o momento da oração onde nós devemos estar de forma pessoal e particular com Deus e em família. Que trabalha o texto de Atos 12:12, onde vai mencionar quando Herodes tinha querendo ganhar prestígio entre os judeus, prende Tiago e Pedro na prisão. E ele, então, para ver o que ia acontecer, ele manda matar Tiago e vê que isso dá um bom prestígio ao seu governo. E ele marca a data, então, que depois da Páscoa mataria Pedro. Mas os irmãos observam que na casa de João Marcos, da mãe de João Marcos, eles estavam em constante oração. A oração familiar, até porque naquela época não havia possibilidade de estar exposto aos templos, que na época eram as sinagogas, porque o cristão estava recebendo perseguição por causa do amor a Cristo e da obediência ao Senhor. Então não tinha a liberdade que temos hoje. Então, nós entendemos hoje, no nosso contexto, de orarmos no templo e em casa. Naquela época eles oravam mais em casa, até porque eles estavam recebendo perseguição se fossem ao templo. Por isso que Jesus orava nos montes, por causa disso, porque ele recebia perseguição dos religiosos da época. Nós vamos ver então que isso é maravilhoso. Eu coloquei alguns pontos importantes aqui. A reunião familiar, ela traz uma comunhão maior entre a família e também com Deus. E Deus responde de forma pontual e extraordinária às orações feitas em família. Então é muito bom os irmãos aí poderem aplicar este momento de oração através da sua residência, da sua casa, buscando ter uma reunião familiar. Pode ser algo objetivo, algo que venha apenas para você tirar o momento de oração. Depois nós temos quando orar. Aí nós temos aqui, primeiro, ao deitar-se, segundo, sempre, e terceiro, ao deitar-se, ao levantar-se e sempre. Então nós vamos observar que este quarto tópico, ele trabalha 3 subtópicos bem objetivos. Então nós temos ao deitar-se. E aí nós vamos observar que eu separei um texto lá do Salmos 55:17, onde vai trabalhar um contexto sobre a oração. De tarde e de manhã, e ao meio-dia orareis, e clamarei, e ele me ouvirá a minha voz. Então olha só, trabalhando a concepção, que até na verdade é judaica, de uma oração 3 vezes ao dia, que é o que Daniel fez lá no livro de Daniel. Orava 3 vezes voltado para Jerusalém, né, para o templo. E aí nós vamos ver, por exemplo, que até porque no caso de Daniel já não tinha mais o templo, né? Então era voltado para Jerusalém, porque o templo foi destruído em 586 a.C. e ele fazia parte desse contexto, logicamente. Então, ao deitar-se, então quando nós formos, né, nos colocarmos ali para descansar o nosso corpo físico, é muito bom e válido nós tirarmos um momento de oração, para que o Senhor venha guardar o nosso sono, para que o Senhor venha nos abençoar, para que nós possamos ter ainda uma comunhão maravilhosa com Ele, e mantermos esta comunhão, e também até repreender algumas ações, né, espirituais,
contrária às nossas vidas, à nossa família e, por que não dizer, até o nosso próprio sono, que por muitas vezes, se não buscarmos ao Senhor, se não temos uma vida pautada na presença do Senhor, possivelmente pode ter até pesadelos que são sonhos demoníacos, né? Nós sabemos que os sonhos, eles têm, na verdade, tanto espiritual para o lado divino, quanto espiritual para o lado negativo, quanto também, como está em Eclesiastes capítulo 5, por muitas atividades vêm os sonhos, né? Então nós vamos ver aqui, ao levantar-se, apresentar o dia para o Senhor, agradecendo a Deus por aquele dia, por aquele momento, por ter a sua vida, por nós termos as nossas vidas e apresentar, né, aquele dia ao Senhor em submissão à sua soberania. Aí nós temos sempre, que aí temos o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 17, que é para nós orarmos sem cessar. Então, irmãos, por isso que Deus ouve a oração deitado, talvez sentado, ou até mesmo em pé. Por quê? Porque não tem como orar sem cessar se nós tivermos que dobrar somente os joelhos. Então é lógico que orar sem cessar abrange todos os momentos e atividades da nossa vida, né? Por exemplo, eu trabalho muito de moto, então se eu estiver de moto na rua, não tem como eu fechar o olho e orar ao Senhor. Eu vou ter que orar prestando atenção no trânsito, mas isso eu faço sempre. E eu sinto, muitas das vezes eu tenho e vejo a presença do Senhor na minha vida. Então, por isso, irmãos, que nós devemos estar sempre ligados. Uma certa feita eu fui questionado por alguém que é de uma outra denominação evangélica, não vou citar o nome por ética, né? Até porque esse vídeo vai para o YouTube, porque eu acho que nós devemos também cuidar e manter a integridade das outras denominações, até porque não é nosso pensamento aqui desconstruí-las, né? Mas desconstruir apenas o conceito de forma errônea, que seria que a oração Deus só ouve de joelho dobrado, eles mencionam. Aí eu peguei e falei a um certo indivíduo, uma certa feita, que se fosse desta forma, Deus não ouviria as orações, e aí questionei a ele a oração onde o texto fala em 1 Tessalonicenses 5,17, que é orar sem cessar. Não tem como ficar 24 horas orando de joelhos, até porque você vai ter atividades, né, diárias e assim por diante. Não tem como. Então, com certeza, irmãos, não podemos fazer falsas interpretações. Também na questão de estar em pé, aí ele mencionou assim, mas lá no texto está escrito em Mateus, na oração do Pai Nosso, que os hipócritas oravam em pé nas sinagogas e nas praças para serem vistos. Aí eu menciono aos irmãos que estão aqui, da mesma forma que eu falei a ele, eu falo para as irmãs e para os irmãos. Se eu dobrasse o meu joelho lá na esquina para ser visto hoje, não seria hipocrisia de igual forma se eu orar em pé na frente de todo mundo, procurando trazer atenção a mim? Com certeza. Então, irmãos, ali Jesus não estava reprovando a forma física, ele estava reprovando a atitude. E é isso que nós devemos tomar cuidado, tá? É a atitude, porque no templo muitas vezes ora-se em pé, pelo fato de uma mulher ter criança no colo, de um bebê, ou até mesmo por causa de questões de saúde, ou em pé, ou sentado. Então nós temos que entender que nós podemos orar, né? Dependendo da posição e das condições, nós podemos fazer isso de forma que a nossa conduta espiritual venha estar de perfeita harmonia com a vontade do Senhor. Então, irmãos, nós vamos observar aqui que o nosso orar sem cessar, e o nosso quinto tópico da nossa lição vai falar sobre vitórias através da oração. E aí nós vamos caminhando então para o nosso final desta aula. Estamos aí mais ou menos uns 35 minutos, mais ou menos, de aula. E eu consegui aí fazer um resumo, né, bem objetivo, para nós não ficarmos sem as aulas. Colocamos o nosso banner aqui atrás, eu tenho um outro bem maior, mas eu achei que esse aqui ele fica bem dentro daquilo que nós precisamos para as nossas aulas, né? E aí nós temos aqui vitórias através da oração. Nas tentações, temos o exemplo do próprio Senhor Jesus, quando ele, lá em Mateus capítulo 4, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e lá foi tentado. E ele, na verdade, em oração, venceu o adversário pela palavra de Deus. Depois nós temos
nas enfermidades. Já são algumas vezes, irmãos, que eu, pela misericórdia do Senhor, orei por pessoas e até uma certa feita, uma oração por uma pessoa lá num culto, quando eu era diácono, há mais ou menos aí uns 15, 16 anos atrás. Eu orei por uma senhora e Deus curou ela de um câncer. Já orei por dor de cabeça e a pessoa continuou com dor de cabeça. E é interessante esse elemento aí, aplicativo, que nós temos que tomar cuidado para nós não nos frustrarmos, irmãos. Porque às vezes porque queria que Deus me usasse de forma poderosa, só que quem nos usa é Deus, não é nós que usamos a Deus. Então, Deus já usou para outras pessoas, por exemplo, numa escola bíblica dominical, o irmão falou que estava com dor de cabeça, eu botei a mão nele, orei de forma bem prévia e objetiva, e daqui a pouco ele disse assim: Vilmar, parece que foi tirado com a mão. Eu recebi a cura. Uma dor de cabeça. Parece até que não há necessidade, né? Mas é importante nós sabermos que Deus, ele pode curar qualquer enfermidade. Pode ser mesmo até um câncer, pode ser uma AIDS, pode ser o que for. Nós cremos que a oração de um justo, como diz a Bíblia, pode em muitos seus efeitos. Eu creio que através dessa live, alguém que estiver precisando de uma oração, nós vamos orar no final. Eu acredito que Deus pode curar, que Deus pode operar de uma forma toda especial, tá certo? E também nas dificuldades, né, do cotidiano e assim por diante. Então nós vamos terminar a nossa aula de hoje, mas já dizendo para os irmãos que a próxima aula, eu vou marcar aí com os irmãos no grupo, será a lição número 6. E nós vamos entrar na segunda etapa das nossas lições, tá? Que é essa primeira lição. Então nós trabalhamos conhecendo a Bíblia, conhecendo Deus, conhecendo a salvação, conhecendo a igreja, conhecendo o valor da oração. Agora nós vamos para o segundo passo, que será então o discípulo, já não é mais conhecendo, o discípulo e a fé, o discípulo e a obediência, o discípulo e o dízimo. Então nós vamos trabalhar essas 3 próximas lições e com certeza serão lições abençoadoras e com certeza nós aprenderemos bastante com o Senhor. Como eu prometi aos irmãos, nós vamos fazer aqui uma leitura como conclusão de um comentário, tá certo? Que é de uma tradução, que é a Mensagem. E aí nós vamos fazer isso como nossa conclusão da aula de hoje e depois uma breve oração para nós então podermos nos despedirmos dos irmãos, né, pela bondade do Senhor, que Deus possa abençoar os irmãos de uma forma toda especial nesta noite e que os irmãos possam ter aprendido, né, um pouco mais da palavra do Senhor. Espero que tenha conseguido, né, um objetivo, porque o meu objetivo na verdade é servir de bênção para os irmãos, assim como os irmãos também são para conosco, tá bom? Então veja só, irmãos, é a Bíblia, né, a Mensagem, linguagem contemporânea. Eu não a utilizo, tá, nas minhas pregações, mas eu vou mencionar aqui como um comentário, não como um texto fidedigno. Eu gosto mais das traduções tradicionais. Por exemplo, a Bíblia não a linguagem de hoje, mas a Bíblia Almeida Corrigida Atualizada, a King James, a de Jerusalém, que é um dos melhores textos em português do Novo Testamento, e a Bíblia TEB, que é um dos melhores textos do Antigo Testamento em português, tá certo? Mas olha que interessante a oração aqui do Pai Nosso, nessa fórmula aqui de comentário, tá? E quando forem, Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando forem à presença de Deus, também não façam disso uma produção teatral. Olha só, irmão. Essa gente que faz da oração um show está buscando o estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um lugar tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês. E vocês começarão a perceber
a sua graça. O mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos técnicas de vendas para conseguir o que querem de Deus. Não façam essa asneira. Vocês estão diante do Pai e Ele sabe de que estão precisando, melhor que vocês mesmos. Com um Deus assim, que os ama tanto, vocês podem orar de maneira muito simples. Olha só, irmãos, que conclusão maravilhosa da nossa lição de hoje. A próxima lição, então, estaremos aí abordando, o discípulo e a fé. E aí nós vamos trabalhar 3 lições que serão o segundo passo das nossas lições, a qual nós temos como proposta de ensino para que nós possamos darmos continuidade àquilo que temos aqui como Discipulado Sem Fronteiras. Siga também o nosso canal, se inscreva no nosso canal e com certeza será uma bênção. Vamos orar então, vamos agradecer a Deus? Senhor maravilhoso Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos por esta noite maravilhosa, por estarmos aqui diante da tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo, por cada irmão, por cada irmã que aí está nesta aula, que o Senhor venha abençoá-los. E quando alguém ver e ouvir este vídeo, possa, Papai querido, através deste ensinamento e também da oração, possam, Papai querido, ser tocados. E, se possível, pedimos a Ti que possam ser curados também. Que o Senhor possa abençoá-los de uma forma toda especial, em nome de Jesus. Veja só, irmãos. No grego, aiteo e erótao, nunca a Bíblia nos ensina a nós determinarmos nada para Deus, mas sim pedir. E como diz a Bíblia, pedir segundo a sua vontade, como lá na primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 12 ou 14, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Louvado seja o nome do Senhor. Quero então deixar aí esta aula e que os irmãos possam ter sido abençoados pela presença do Senhor. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus.